Joia, vamos nessa. Bom, vamos dar uma analisada aqui no que nós produzimos até agora. Vamos recarregar a página, né? Qual é o seu nome? Wagner, tá lá. Novo usuário diz Wagner. Muito bem, vamos voltar no código. A aula de lógica não é fácil, né? Nem ensinar e nem aprender. Mas, veja só, quando nós clicamos no botão, o conteúdo, nós já conseguimos fazer isso. Pegamos o conteúdo do input e colocamos no parágrafo. Mas também nós fizemos isso, ó, a variável global, nome usuário, recebeu a mensagem que foi enviada. Veja só, do jeito que está, se eu clicar aqui, por exemplo, sem pergunta nenhuma, né? Porque o que nós queremos fazer agora? Colocar mais uma pergunta, o usuário responde, automaticamente uma pergunta, o usuário responde. Se eu colocar aqui uma mensagem qualquer, vou até escrever aqui, ó, qualquer. Olha, na hora que eu clicar no mensagem, ele vai executar novamente o apresentar mensagem, mas especificamente ele vai fazer isso, ó. Ele vai atribuir, no caso, qualquer para nome do usuário, entende? E eu não quero fazer isso. O nome do usuário, o novo nome do usuário, ele só pode ser armazenado na primeira mensagem enviada. E como é que eu vou saber que é a primeira mensagem enviada? Eu vou ter que contar as mensagens. Então eu vou fazer o seguinte, uma variável global que eu vou chamar de contador de mensagens, que vai começar com 0. Cada vez que o usuário clicar no botão enviar mensagem, a gente vai aumentar esse contador de mensagens em 1. Então entramos aqui, contador de mensagens, existem várias formas de fazermos isso. Ele pode ser assim, ó, contador de mensagens mais 1, essa é uma possibilidade, isso chama incremento. Nós podemos fazer assim, ó, contador de mensagens mais, ou mais, contador de mensagens. Essas três formas equivalem, neste momento, ao mesmo resultado. Essas duas aqui têm diferenças, mas a gente trata disso mais para frente, inclusive no transcorrer do curso, porque aqui a aula de lógica, de programação, tudo é outro contexto, tá? Mas o que nós precisamos fazer aqui? Que o contador de mensagens seja aumentado em 1. Então, ele começou com 0, 0 mais 1, 1, armazena em contador de mensagens. Muito bem. Portanto, veja bem, eu só vou definir o nome do usuário se o contador de mensagens for igual a 1. Quando o usuário digitar a primeira mensagem, supostamente ele está digitando o nome. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe que a gente vai tratar aqui. Então, mais uma variável global chamada contador de mensagens, ou contador mensagens. Quando o usuário clicar no botão, vai ser disparado esse método ou essa função. E posso tirar isso daqui, gente? Daqui a gente já anotou tudo, eu acho que vai ficar mais claro se eu tirar esses comentários. Muito bem, mas aí tem o seguinte, deixa eu ver o que tem aqui, alguma pergunta, alguma coisa? Voltei, o Eduardo, beleza, vamos lá. Vamos executar novamente. Então tá lá, qual é o seu nome? Wagner. Se eu clicar aqui outra coisa, ó, qualquer coisa, apareceu aqui em cima, né? Usuário, novo usuário diz Wagner. Se eu digitar aqui qualquer coisa, ele vai apresentar Wagner diz qualquer. Se eu digitar aqui outra coisa, Wagner diz outra coisa. Se eu digitar aqui mesma coisa, Wagner diz mesma coisa. Bom, a gente já conseguiu então preservar o conteúdo da variável que armazena o nome do usuário. Agora, olha só, se eu deixar em branco, Wagner diz em branco. Wagner diz em branco. Então, o conteúdo aqui, ele tem que ter alguma coisa. Existem duas formas de nós obrigarmos
o conteúdo ser preenchido. Uma é no HTML, utilizando HTML5, e a outra é via JavaScript. Eu vou mostrar as duas para vocês. Em HTML, seria assim, ó. Lá na tag input, tem uma propriedade que se chama requerido, que a gente coloca, se eu não me engano, que eu estou fazendo na hora aqui com vocês, true. Se nós dissermos que o input do tipo text, cujo ID é input mensagem, se nós colocarmos que a propriedade requerido é true, ao tentar clicar, não deu certo. Então, peraí que eu vou ter que pesquisar. Eu acho que é requerido igual a requerido. É isso. Não tenho certeza. Eu vou ter que dar uma caçada aqui. Peraí que eu caço e volto. Naquele intervalinho, eu caço e volto. É muita coisa na minha cabeça e eu não me lembro agora exatamente. Mas vamos fazer, então eu vou até tirar. E vamos fazer em JavaScript como é que vai funcionar. Se o contador de mensagens for 1, nós já fizemos isso. Agora, a mensagem enviada, eu vou ter que dar uma mexidinha aqui nas coisas. Ó, a mensagem enviada está a mensagem enviada, que é o conteúdo do input mensagem, foi armazenada em mensagem enviada. Esse conteúdo todo, onde nós vamos incrementar contador de mensagens, compor a tag P do parágrafo e só na primeira vez nós vamos atribuir à variável nome do usuário o conteúdo que foi digitado, nós só vamos fazer tudo isso se a mensagem enviada for diferente de vazio. Então vai ficar assim, ó, se mensagem enviada for, como é que é diferente? É assim, ó, not equal, vazio, not equal é não igual. Aí a gente executa todo esse pacote aqui. Eu vou jogar todo esse pacote para dentro do if por meio de um tab, lá, e aí deu certo. Então agora a lógica ela ficou legal, ela ficou melhor. Vamos dar uma olhada como é que funciona. O usuário digitou seu nome, Wagner, tá legal. Vamos ver. Na hora que eu cliquei, preenchi com Wagner e cliquei em enviar mensagem, disparou a função apresentar mensagem. O que foi feito inicialmente? O valor digitado foi armazenado na variável mensagem enviada. O conteúdo anterior da tag P ficou armazenado em conteúdo anterior. E aí eu faço o teste. Se a mensagem enviada for diferente de vazio, ele incrementa o contador de mensagens, monta o conteúdo do P, e se for a primeira mensagem, ele ainda armazena no nome do usuário a mensagem que foi enviada. E por fim, ele limpa o input. Tá? Aqui só tem que fazer um ajuste, porque tem um if aqui. Então agora a coisa vai funcionar mais legal, porque vai ficar assim, ó. Qual é o seu nome? Wagner. Então, enviar mensagem, tá joia. Se eu deixar em branco, ó, não faz nada. Lembra que aparecia aqui, ó, diz, não faz mais nada. Por quê? Porque eu faço esse teste, a mensagem enviada, ela tá em branco. Se eu digitar a letra A, vai funcionar. Olha lá, Wagner diz A. B, funciona. Se eu colocar um espaço em branco, funciona, porque o espaço em branco é diferente de a moto passando aqui, o espaço em branco é diferente de nulo. Né? Tem como aprimorar isso? Tem. Então, nós estamos indo do básico aqui. Então, o que nós conseguimos fazer já? Conseguimos fazer com que isso aqui já funcione de uma maneira melhor. Né? Então, qual é o seu nome? Veja, foi feita uma pergunta de cara. Qual é o seu nome? Wagner. Tá. O que nós queremos agora? No final do apresentar, a gente vai do apresentar mensagem, a gente vai fazer uma nova pergunta. Então, no final do apresentar mensagem, a gente vai fazer uma nova pergunta. Como que nós vamos fazer? Criando uma função
vai se chamar apresentar pergunta, que nós vamos construir essa função já já. Então, depois que a mensagem foi apresentada, o que, que a gente faz? Dispara um apresentar pergunta. Abre e fecha, ponto e vírgula. E só para a gente ver acontecer, eu vou dar aqui um alerta para ver se realmente ele está percorrendo isso daqui, ó. Apresentar pergunta. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, carreguei. Qual é o seu nome? Wagner. Ele vai ter que apresentar aqui, ó. Novo usuário diz Wagner e o alerte com apresentar pergunta. Significa que ele está preparado já para montar a próxima pergunta aqui. E aí, então, nós voltamos um pouquinho para falar de variáveis. Nós vamos criar uma lista de perguntas que tem que ser visível por todas as funções existentes no nosso programa. Se essa lista de perguntas, ela tem que ser visível, ela vai ter que ser global. Portanto, vou ter que declarar lá em cima. Vou ter que declarar aqui. E eu vou usar aqui, são várias perguntas, um outro conceito, que é o conceito de array. Array também chamado de vetor. Em português, vetor. Em inglês, array. Qual é a diferença de uma variável e de um array? Tenho quase que certeza que vocês já viram isso, mas a gente vai dar uma pincelada. Deixa eu esquematizar um negocinho aqui para mostrar para vocês. A diferença é que uma variável é alguma coisa desse tipo aqui, ó. É algo que tem um identificador e um valor. Por exemplo, o nome recebe Wagner. Então, uma variável que se chama nome, conteúdo, cliquei no lugar errado, o conteúdo é Wagner. Nome recebe Malaspina. Então, ele perde o Wagner e passa a armazenar Malaspina. Isso é uma variável. O array é alguma coisa, por exemplo, que eu vou chamar de pergunta. E essa pergunta, ele vai ser identificado por um abre e fecha colchetes. Então, tudo isso que nós estamos aqui selecionando nesse momento passa a se chamar pergunta. E o pergunta, ele vai ter várias posições. Então, uma variável é única. Um vetor ou um array, ele tem várias posições. Posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Deixa eu centralizar tudo isso. Então, a diferença entre uma variável e um array é que a variável, ela armazena um valor. A gente dá um nome para a variável, por exemplo, nome, um identificador, melhor dizendo, e ela tem um conteúdo. O array, ele tem índices, posições ou índices. Então, eu faria assim, ó, pergunta na posição 0 e aí eu coloco entre parênteses, ABC, qual vai ser a pergunta. Esse ABC, ele vai ser armazenado aqui, ó. Se eu colocar pergunta na posição 1, e aí eu coloco XYZ, claro, né? Aqui vem a pergunta. Essa daqui vai ser a pergunta XYZ. E se eu dissesse assim, imagine que eu tivesse feito isso e eu já estou lá na pergunta, na posição 20. E ela recebe MMM. E se eu dissesse para vocês assim, qual é o que está armazenado em pergunta na posição 18? Seria só percorrer o vetor, ir lá na posição 18 e ver o que está armazenado nele. Por exemplo, um JJJ, né? Nesse exemplo que a gente está dando. Tá? Então eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o que é um vetor. Então imagina, né? Vou pôr aqui reticências, e aqui fosse a posição 18, e aqui JJJ. Então, como é que a gente trabalha com vetores? Vetor é uma variável multidimensional, ou seja, ela tem várias dimensões. Essas dimensões são chamadas índices, posições ou índices.
A primeira posição é 0, isso causa confusão na cabeça das pessoas, porque aqui é a primeira posição, é a segunda, é a terceira. Olha que maluco que é isso. Na posição 8 é o nono valor, porque começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pergunta na posição 8 é o nono valor. Pergunta na posição 18 é o 19º valor, porque começou com 0. Então, até a gente se acostumar com isso, acaba cometendo uns errinhos de programação, né? A gente começa a cometer uns erros de programação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar perguntas em um array, semelhante ao que eu fiz ali. E como é que nós vamos fazer isso? Var, eu vou chamar de lista de perguntas, e aí eu faço assim, ó, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E cada uma das perguntas eu vou colocar aqui dentro, separando por vírgula. Eu vou colocando neste exercício que nós estamos fazendo. Então, a primeira pergunta vai ser assim, ó, na posição 0. Qual é o nome? Eu vou pegar e jogar para baixo, porque eu posso fazer isso. Qual é o seu nome? A pergunta na posição 0 é qual é o seu nome. Pergunta na posição 1, qual é a sua idade? Vou jogar para baixo. Qual é a sua cor favorita? E, ó, eu vou fechar aqui, então perceba que o bom de usar um editor de texto para programação que ele indica onde eu abri e fechei, e eu tenho que tomar cuidado, porque cada linha, o conteúdo entre aspas, é separado por vírgula. E o último conteúdo não vai ter a vírgula. Então eu vou pegar e vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Ó, a gente vai fazendo algumas perguntas. Quero chamar a atenção aqui, ó. Último conteúdo. Não ficou assim, não é? Aí, quero quase assim. Desse jeito. Ou foi lá para frente. Olha lá. Fica de olho aqui, ó. O último conteúdo não tem a vírgula. Então, desculpa. Primeira posição do vetor, vírgula. Segunda posição do vetor, vírgula. E assim vai. Terceira, quarta, quinta, tal, tal, tal. Penúltima posição do vetor, vírgula. Última posição do vetor. Não tem ponto e vírgula. Fecha o colchetes que foi iniciado lá em cima. Tá? Então, qual é a sua cor favorita? Em que cidade você nasceu? Vou ser tendencioso agora. Você está gostando do curso? Qual a sua maior dificuldade? Onde você tem mais facilidade? Me ajuda aí, perguntas. Dá uma sugestão aí, o que mais nós podemos perguntar? Seu desenho favorito? Seu desenho? Qual o seu desenho? Pode fazer outra. Favorito. Qual o seu esporte? Favorito. Comida favorita? Comida. Qual o seu... Quem que falou em comida? Eu, Letícia. Qual o seu prato favorito, né? Aqui são só exemplos, tá, gente? Você fala outro idioma? Idioma. Tá. São só exemplos aqui para a gente compor tudo, tá? Bom, então o que acontece aqui? Eu não vou... Aonde que nós vamos usar essa lista de perguntas?
no apresentar pergunta. Então, qual pergunta eu tenho que apresentar? Quem que vai controlar a pergunta a ser apresentada? É essa variável aqui, que se chama contador de mensagens. Cada vez que o usuário responder alguma coisa, contador de mensagens aumenta em 1. Então, eu já montei de tal forma que a primeira pergunta, quando o contador de mensagens está valendo 0, vai ser qual o seu nome? Quando nós dispararmos aqui o apresentar pergunta, ele vai entrar aqui com o contador de mensagens valendo 1. Então, o que eu tenho? O que nós vamos usar? O lista de perguntas, a posição, contador de mensagens. Mas o que nós temos que fazer com esse lista, pergunta, na posição mensagens? Nós vamos pegar qual que é a pergunta aqui, posição 0, 1, 2, 3, vai depender dela, e temos que colocar no P. Então, é isso aqui que a gente quer, ó. Escrevendo passo a passo aqui, tentando ser o mais didático possível. O p.conversa no inner HTML, se eu disser que ele deve apresentar apenas lista de perguntas, ele vai perder todo o conteúdo anterior e apresentar a pergunta. Mas vamos fazer, depois a gente constrói melhor, tá? Então vamos ver, ó, como é que isso aqui vai funcionar. Se é que eu não cometi nenhum erro de digitação, né? Então vamos lá. Ó, aqui será a conversa. Opa, deu um errinho aqui na linha 3 e deu um erro na linha 10 do HTML. Então vamos dar uma olhada. No HTML, deixa eu ver o que eu fiz aqui agora. Peraí, só um pouquinho que eu tenho que ir com calma para ver. Não, no script na linha 3. Script na linha 3, é a linha do... tá faltando um igual aqui, ó, se eu não me engano. Bom, tudo certo. Então vamos lá. Bem-vindo ao chatbot, qual é o seu nome? Wagner. Bom, nesse momento, console.log, quanto que está valendo contador de mensagens? Ó, nesse momento ele está valendo 0. Quando eu clicar, ele vai executar apresentar mensagem. E dentro do apresentar mensagem, tem contador de mensagens, vale contador de mensagens mais 1. Então eu vou clicar. Ele já respondeu, parece estranho, né? Que ele perdeu todo o conteúdo. Ele já respondeu e já apresentou a próxima pergunta, que é a posição 1 do vetor. Dá uma olhadinha lá, ó, qual que é a posição 1 do vetor? Qual é a sua idade? Então, ele está apresentando qual é a sua idade, mas qual foi o erro da programação? Nós perdemos todo o conteúdo que tinha na propriedade inner HTML do pconversa. Então, nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar o conteúdo anterior, armazenar numa variável chamada conteúdo anterior, aí o pconversa recebe o conteúdo anterior mais a pergunta na posição contador de mensagens. Agora o curso está ficando legal, agora nós estamos entrando em lógica de programação, com tudo envolvido aqui. Qual é o seu nome? Wagner, olha lá que legal, ó, usuário novo diz Wagner. Qual a sua idade? Eu vou ter que arrumar lá, mas ele já está funcionando, ó, 52. Qual a sua cor favorita? Verde. Bom, e assim por diante. Em que cidade você nasceu? Então, o que está faltando? Depois que o usuário diz alguma coisa, eu tenho que pular uma linha. Então, aonde que o usuário diz alguma coisa? Ó, nome do usuário diz alguma coisa. Ele diz a mensagem enviada e o que eu acrescento aqui? Pelo menos mais um BR. Olha como é que só esse BRzinho aqui vai fazer toda a diferença. Qual é o seu nome? Wagner. Qual é a sua idade? 52. Qual é a sua cor favorita? Azul. E assim por diante. Bom, aí, em que cidade você nasceu? Olha, se eu não clicar nada, ele não vai.
Ele não vai. E o que é importante a gente entender? Que a variável console.log contador de mensagens. Que a variável contador de mensagens, ela não sai do lugar. Ó, eu clico com ele vazio e contador de mensagens não sai do lugar. Ele está em 3, parado em 3. Porque a lógica de programação foi feita de tal forma que contador de mensagens só aumenta em 1 se a mensagem não for vazia. Na hora que eu vier aqui, ó, mesmo que eu digite MMM, ele não vai ver a lógica disso. O programa não está preparado, ele só está recebendo uma resposta e apresentando uma pergunta. Recebendo uma resposta lá, diz MMM. Você está gostando do curso? Muito! Essa foi boa, hein? Essa daqui é, olha lá. Qual a sua maior dificuldade? Ficar acordado nas aulas do Wagner. Onde você tem mais facilidade? Só na sua, Vagnão. O que foi? Se fosse só na sua. Onde você tem mais facilidade? Ficar acordado nas aulas de sexta. Isso. Até às 22h40, onde eu tenho mais facilidade. Olha, o que a gente ainda não vai conseguir fazer? O chat rodar sozinho. Qual o seu desenho favorito? Olha, gente, se eu colocar o desenho aqui vai ser do meu tempo. Então eu vou colocar aqui, que é, por exemplo, o pica-pau. No meu tempo era isso que tinha. Pica-pau. Qual o seu esporte favorito? Esporte favorito já nem sei mais, que eu não jogo mais nada, já estou virando o cabo da Boa Esperança. Qual o seu prato favorito? Como eu falei para vocês, é panqueca. Bom, eu estou percorrendo tudo isso, não é à toa, porque vai chegar aqui, ó. Qual o seu prato favorito? E você fala outro idioma. Então, qual o seu prato favorito? Panqueca. Você fala outro idioma? Falar eu falo. Escrever, não. Sou ruim de escrever. Sim, não perguntei qual. Mas olha o que aconteceu, ó. Ele está tentando pegar outra pergunta. Seria o lista perguntas na próxima posição, e não tem. Então, para poder encerrar o chat, a gente tinha que colocar aqui alguma coisa que parasse, encerrasse. Obrigado pelas respostas, dentro dessa brincadeira que a gente está fazendo. Mas é muita coisa para essa aula agora que nós estamos gravando. Então, o que nós vamos fazer? Parar por aqui, vocês vão implementar o que tem, tá? Eu vou só fazer uma mudança, ó, eu vou colocar as perguntas numa linha, pelo menos algumas posições na mesma linha do vetor, porque senão eu não vou conseguir mandar para vocês o código E vocês podem colocar como estava, tá? Em várias linhas, não tem importância. É só para poder mandar o código para vocês, para que caiba num print só, e enquanto isso eu vou ver como é que coloca o requip, porque me fugiu mesmo, minha cabeça não funcionou, como é que faz a restrição do input aqui pelo HTML, tá joia? E aí a gente já volta. Então nós só vamos ter mudança agora no JavaScript, que é o que eu vou mandar para vocês. Encerrando a gravação da terceira parte, e daqui a pouquinho a gente volta.